Tarde, pessoal, né? Todos os ouvintes da CBN em Foco, a Pedro, a Bala, prazer estar aqui com vocês. Não, né? A resposta é não. A gente lembrar primeiramente que a maioria dos sintomas, né? Como o Pedro falou, de febre, dor de cabeça, vômito, geralmente está associado a doenças benignas, né? A uma gripe, a um resfriado, a situações corriqueiras do dia a dia. O que a gente gosta de chamar a atenção é caso de sintomas persistentes e que pioram ao longo do tempo. Às vezes começa como um simples resfriado ou uma doença comum, vamos dizer assim, e eles persistem e vão piorando. Isso é que nos chama a atenção e nos faz ligarmos o alerta para procurar um especialista. Isso. Que muitas vezes começa pelo pediatra, né? O acesso ao médico da criança, que é o pediatra, que vai fazer uma primeira análise até chegar no neurocirurgião pediátrico. Bala. Fábio, esses sintomas, eles são sintomas aparentes, eles são sintomas que acabam se confundindo com outras doenças. Para os pais que estão nos ouvindo, como é que a gente pode ficar alerta em relação a isso? Isso, Bala. O que acontece? Criança, muitas vezes, não conseguem expressar de uma forma devida aquilo que sente. Então, devemos prestar bastante atenção, não só ao sintoma, mas como ele aparece. Então, por exemplo, dores de cabeça que estão persistentes, que fazem a criança que está dormindo acordar de noite reclamando, ou aquela dor de cabeça que pela manhã ela é mais forte, aquele vômito que não está relacionado com comida, com alimentação, que a criancinha come e sente enjoada, não, é o que a gente chama de vômitos em jato, né? Que sem relação com comida a criança vomita. Aquela criança que corria, estava na escola, brinca, joga futebol, mas que de repente começa a cair, a desequilibrar. Do nada, aquela criança começa a pender para um lado, levar múltiplas quedas sem uma justificativa. Uma criança que nunca teve convulsão, crise convulsiva, e a partir de então, do nada, passa a apresentar convulsões, né? Então, tudo isso, pais, educadores, família, tem que estar atentos para novos sinais e sinais que cada vez mais pioram sua intensidade, que persistem por muito tempo, né? E uma máxima que a gente fala é que, na dúvida, melhor procurar a ajuda de um especialista. Está na dúvida que seu filho tem dor de cabeça demais, que não sentia, tem gente que já diz, isso é vista, tem muitos palpiteiros, né? É verdade, é verdade. E é verdade. Isso é vista, isso foi aquilo que ele comeu ontem, que a gente disse que não era para comer, né? Mas não, se a criança está reclamando, está acontecendo aquilo, é melhor pecar sempre por excesso e ter uma ajuda pediátrica, né? Maravilha. Para que seja investigado. Então, primeiro procura um pediatra, Fábio, esse é o primeiro caminho, vai numa urgência, num clínico, porque a gente também tem que tratar desse pessoal que precisa do SUS, que depende do SUS. Então, chegar um médico da sua especialidade via SUS é um longo caminho. Então, para essas pessoas, o caminho leva primeiro na urgência, como é esse caminho? Exatamente. Então, crianças, por exemplo, que estão diante de um quadro, mesmo que seja de um resfriado, de uma febre, e tem, por exemplo, uma crise convulsiva, né? Dor de cabeça que está persistindo, o ideal é levar no pronto-socorro, na urgência, seja no serviço público, numa UPA que tenha o serviço pediátrico, né? Ou muitas vezes um hospital do município que tenha essa urgência com um médico para avaliar, ou na rede privada. Mas na dúvida de uma urgência, de algo que a gente veja que tem uma certa gravidade, levar em urgência, né? Claro que sendo diagnosticado alguma situação, ele será referenciado esse paciente. Ou uma vez se descartadas as situações de urgência, é importante ir ao consultório com o pediatra, né? O pediatra é o clínico da criança, quem vai saber fazer essa triagem inicial até poder chegar no neurocirurgião infantil. Ô Fábio, nós falamos aqui de alguns sintomas, né? Mas tem algum outro que pode ser acrescentado também? Aquele que assim, ele tem febre, ele tem dor de cabeça, mas é muito pouco, mas tem um sintoma um pouco mais forte? Tá, Pedro. Principalmente se apresentar déficit motor. Tá. O que é isso? Por exemplo, é a criança que andava, que pegava o garfinho, levava a boca ou um copo, mas está fraco. Você sente como quem tem um AVC, né? Isso. Não deixa de ser realmente uma lesão neurológica. É aquilo que a gente vê que a criança perdeu uma força, está com um lado do corpo mais fraco. Então isso é um sinal que deve ser algo neurológico, né? E é bastante importante a gente focar nisso, além de sintomas como a gente já falou, a dor de cabeça, o vômito, né? Crises convulsivas, porque nem sempre
a lesão surge com algum desses sintomas, né? Às vezes é só um presente, às vezes é 2 ou 3. Então, na suspeita, sempre procurar ajuda médica. Existe a possibilidade da criança já nascer com esse tumor? Sim, boa parte dessas lesões são tumores embrionários, né? Congênitos, que vêm desde a gravidez. E não se percebe isso, por exemplo, quando se faz um pré-natal? Sim, por isso a importância do pré-natal, Tá. né? Na ultrassonografia, aquelas ultrassonografias, né, obstétricas, Certo. pode sim se observar, muitas vezes não o tumor, mas sinais dele, Ok. como a hidrocefalia. Porque dentro do nosso cérebro nós temos cisternas, bolsões com água, com líquor, que é o líquido natural do sistema nervoso. Então imagine que cresce uma lesão lá dentro, ela obstrui a circulação desse líquido e daquele ponto de obstrução para cima, ela acaba acumulando, represando o líquido. Isso é o que a gente chama de hidrocefalia, né? Então muitas lesões, tumores, desde a barriga da mãe, podem ser suspeitados a partir de uma simples ultrassonografia que temos nos postos de saúde, por exemplo. E pegando o gancho que você está respondendo, e sendo suspeitado e sendo constatado, se pode fazer a cirurgia a criança ainda no ventre da mãe? Sim, hoje em dia, né, com a tecnologia cada vez mais avançada, a neurocirurgia, inclusive, tem mudado bastante nos últimos anos. Então, existem sim, inclusive para hidrocefalia, algumas doenças neurocirúrgicas que já são tratadas pela medicina fetal, que a gente diz, Isso. intraútero, né? Caramba. Então, Impressionante. Eu vi isso aí, por isso que eu perguntei. porque Exato. Eu já vi, inclusive, cirurgia de coração, né? Sendo feita Perfeito. nas crianças também, ainda no útero da mãe. ainda no útero da mãe. Eu vi isso aí, cara. Isso melhora demais, porque a capacidade, né, de regeneração, de cicatrização, ainda bebê na barriga da mãe é bem maior depois que a gente nasce. Isso. Né? Porque você, quando faz a ultrassonografia, quando você faz o pré-natal, por você, motivo mulher, é como se você tivesse ali, Fábio, uma foto espetacular do que acontece internamente com a criança, né? Perfeito. A ultrassom vê tanto a formação, né? Se o bebê está bem formado, se tem alguma doença instalada, como é que está a placenta, que é o ambiente que nutre aquela criança. Isso. Então, por isso, a fundamental importância do pré-natal. É o pontapé inicial da vida de todo ser humano. Legal. Ô, Fábio, em relação a uma faixa etária desses sintomas de recorrência ou de ocorrência, tem uma faixa etária específica? A gente fala assim, são crianças mais bebês, de 3 a 6 anos. Qual faixa etária a gente tem que ficar mais atento? Pronto, Bala. O que é que a gente vê, né? Que crianças entre 5 e 9 anos é a principal faixa etária dos tumores cerebrais na criança. De 5 a 9. De 5 a 9 anos. Claro que antes disso existem vários tumores e após isso também. Todos esses sinais e sintomas que a gente falou servem para todas as faixas etárias, né? Mas o mais comum é acontecer nessa faixa de idade, entre 5 e 9 e 10 anos de idade, né? Criancinhas muito pequenas, bebês, por exemplo, que não sabem expressar ainda o que sentem, né? É importante, inclusive, alguns sinais clínicos, como o perímetro cefálico, que a gente estava conversando, né? Com uma simples fita métrica, de alfaiate mesmo. O médico no posto de saúde, o pediatra, consegue acompanhar o crescimento da cabecinha do bebê. Então, crescimentos muito acelerados podem significar que a pressão dentro do crânio, lá dentro, está aumentando. E se está aumentando a pressão, é porque alguma coisa pode estar ali crescendo. O que vale a pena a gente fazer a investigação. Esses tumores podem estar ligados a fatores genéticos, tipo se já teve incidência de câncer na família, é algo que alguém já tem que ficar atento, ou se o pai e a mãe já teve, tem que ter uma atenção maior aos bebês? Sim, positivo. Lembrar que o câncer, ele é uma mutação genética, né? A gente tem o DNA, que sofre uma mutação, não consegue ser corrigida essa mutação e acaba transmitindo esse erro para as células que se multiplicam. Então, se tem história familiar, sim, principalmente se tem história familiar relacionada a esse tipo de tumor, né? Que é o tumor no sistema nervoso. Mas a grande parte vem do acaso, são mutações novas, que aquele bebê é o primeiro a ter a mutação. Isso é bom a gente explicar também, porque às vezes causa uma preocupação. Ah, porque eu tive, meu avô teve câncer de pâncreas, então tem que ficar atento. Não é bem por aí também não. Não é bem por aí. A gente se preocupa mais quando tem história de câncer no sistema nervoso, né? No cérebro da família, e se tem algum caso de bebê.
Quanto mais parecido com o caso atual, é mais importante essa história. Fábio, embora não seja, digamos, para isso que você veio na realidade, mas eu gostaria de pegar um gancho aqui, porque nós falamos em tumores, né, em crianças. Mas o câncer, a leucemia, é o que mais mata as crianças? É o mais forte? É aquele que mais preocupa? Boa pergunta, Pedro. Apesar da leucemia ser o câncer mais comum, né, na infância, ela não é o que mais mata. E sim os tumores do sistema nervoso central. Os tumores do cérebro são a principal causa de morte por câncer em criança. Tá. Em estatística, é a segunda maior causa de câncer. Ok. Porém, é o câncer que mais mata, mais letal. Mais letal. Por né? isso, toda essa preocupação em né? informar, levar informação para educar mesmo a população e estar vigilantes a respeito disso. Em relação a esses números, doutor Fábio, em relação à cura, como é que é a questão de cura? Quantos por cento que são descobertos? No começo a cura sobe para tantos por cento? Dá para traduzir isso em números? Sim, perfeitamente. Por exemplo, um dos piores tumores, né? Um nome difícil, meduloblastoma, mas a nível de citação. Medula-oblastoma. Meduloblastoma. É um nome só? É uma coisa só? Um nome só. É, um nome só. Conhece, Bob? Não. Já ouvi E falar. nem pretende. Tomara que Deus que não. Essa lesão é, na criança, a lesão, vamos dizer assim, mais maligna, com poder mais agressivo. Sendo diagnosticada de forma precoce, tem até 60% a 70% de chance de cura. Ok. Então, por isso a importância. E o tempo é definidor disso. A faixa de tratamento vai entre 40% a 70%. Então, imagine que 40% são as crianças que são diagnosticadas numa fase mais tardia, que demoram para o tratamento cirúrgico, para o diagnóstico e o início da radio e quimioterapia. Porém, aquelas que são diagnosticadas de forma precoce, até 70% tem sua cura garantida. Por isso que Ou seja, tempo... a cada 10, 7 serão curados. Exato. Então, por isso que número alto. tempo é igual a cura, a sucesso, né? A bom prognóstico. Então, o tempo é fator determinante. A partir de que idade, doutor, geralmente você diz assim, nós conseguimos curar essa criança que tinha um tumor? Pedro, a gente leva em consideração um acompanhamento, um segmento, né? Que é bem particular de criança para criança. Tem crianças que brevemente, apesar de todos os investimentos e os esforços, tem a recorrência do tumor. Eles voltam. Mas aquelas crianças que a gente acompanha pelo menos entre 2 a 5 anos e que elas mostram que não tem recorrência de lesão, os exames de ressonância, exames de sangue, todos nos padrões da normalidade, a gente já começa a ficar mais tranquilo em relação à cura, né? Entre 2 a 5 anos de segmento. Mas claro que esse paciente sempre será nosso paciente. A gente sempre será vigilante uma possível recorrência, apesar de ser menor a cada ano que passa essa chance. Fábio, como é que está a estrutura do SUS hoje para essa questão do câncer infantil? A gente sabe que a gente tem a Liga, a gente tem algumas, eu não sei nem se é ONGs o nome, que são a Casa do Valpaiva, o GAC, esses grupos que ajudam nesse combate às pessoas que não têm condições financeiras. É algo que é satisfatório no seu ponto de vista do que o SUS oferece para esse tipo de tratamento? Eu, no caso, estou inserido, inclusive, num hospital maravilhoso, com eficácia exemplar, que é o Varela Santiago, né? Isso, então, Varela, eu faço atendimento dos Paulo, vezes. grande abraço, doutor Paulo. Esqueci do Varela. Paulo Xavier. Grande abraço, figuraço. Grande homem. Grande homem, cara. Verdade. Então, estamos lá. Quando chega a nível do Hospital Varela Santiago, que é um hospital filantrópico, né? Mas de uma seriedade exemplar. É verdade. As coisas acontecem. Você tem acesso ao neurocirurgião infantil, a cirurgia é marcada, é feita, tem acesso à biópsia, toda a infraestrutura neurocirúrgica possível. Não ficamos para trás de grandes centros, como Recife, a nível do Nordeste, São Paulo, né? Muita gente ainda sai daqui para resolver alguns problemas lá, que somos capazes de resolver aqui. Porém, eu acho que o grande calo nosso hoje em dia é realizar exames de alta complexidade, como a ressonância nuclear magnética.
Então, tem crianças que passam 1, 2 anos esperando fazer pelo SUS uma ressonância, que é um exame caro. E tempo é cura, como você disse. E tempo é cura. E a nossa primeira etapa, além da consulta, do exame físico, a ressonância é o primeiro exame que a gente pede para avaliar a cirurgia, né? Qual o tamanho real do tumor. Temos a tomografia, que é um exame mais acessível, mas idealmente em todos os protocolos, em todos os estudos científicos, para se mensurar melhor essa doença e planejar uma cirurgia, a ressonância é o melhor exame. E, infelizmente, pelo SUS, ela ainda demora. Crianças que esperam de 1 a 2 anos para fazer a ressonância. E tempo é fator predeterminante. Ô Fábio, eu sempre cito isso porque é importante demais. Eu já estive algumas vezes lá no Varela Santiago, entrevistando o Dr. Paulo, e eu digo o seguinte: quem quiser ter noção do que é ter um filho, alguém da família, uma criança no caso, com câncer, vá um dia no Varela Santiago. É verdade. Talvez você mude de ideia em relação a muita coisa. Com certeza. É complicado você ir ali, viu, meu? É. É muito complicado. Você diz assim, nossa senhora, você vê o sofrimento daquelas criancinhas e tudo mais, não é fácil, não. E as famílias que muitas vezes vêm do interior, né, Fábio, também? Com certeza. Essas famílias, às vezes, são bem carentes, né? Às vezes carentes de coisas que pra gente é simples, como atenção, cuidado, carinho, como é que você está hoje, né? Então, e lá, graças a Deus, encontram esse apoio. Tem uma equipe multidisciplinar muito importante. E isso faz sentido para todo o tratamento. Até inserido no nosso tema, não é apenas a gente ir lá, tirar o tumor, né? Fazer aquela parte da cirurgia, dias de UTI, mas todo o pessoal que está junto conosco para reabilitar, como os fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, né? A equipe de enfermagem, que é sensacional. E, então, é um trabalho bem completo. O senhor tocou num ponto interessante que me veio essa curiosidade por se tratar de tumores cerebrais. Existem sequelas nisso? É frequente, não é comum, um caso ou outro? Sequelas, por exemplo, dificuldade em fala, dificuldade cognitiva. Isso, esse pós, depois foi lá, fez a retirada, está curado daquele tumor. Existem sequelas após isso? Existe sim, tem grandes chances de sequela, né? E depende muito de onde está a lesão. Vamos dizer que tem uma lesão que está na área da fala. Então, pelo próprio sintoma daquela criança, ela já passa a ter dificuldade de fala, a falinha mais embolada, tem uma lesão naquela área. Então, se você entra naquela área para tirar essa lesão, que já está na área da fala, já está numa área comprometida, tem risco sim de deixar, pela cirurgia, sequelas, por exemplo, sem falar, né? Mas tudo isso que a gente faz, a gente sempre pesa o risco, o benefício, sim, o local da lesão e sempre em prol da cura, né? Eu digo que sempre o pré-operatório é o momento correto para a gente conversar, falar com os pais. Os pais, na verdade, muitas vezes são os verdadeiros pacientes, né? Aquela criança, você imagina um bebê, não vai ter nem memória do que aconteceu com ela. Mas você lidar com os pais, conversar, a gente sempre tenta deixar claro os riscos, né? Os riscos que tem de passar mal, de morrer durante a cirurgia, ou de sequelas graves que são chances reais de deixarmos sequelas para o resto da vida. Tudo isso é pesado e decidido a favor ou não, muitas vezes, da cirurgia. Fábio, queremos agradecer demais a sua presença. Só mais uma pergunta, Pedro. Em relação a um neurocirurgião pediátrico, é algo que a gente só procura se for encaminhado ou é um médico que a gente precisa rotineiramente, uma vez por ano ou 2 vezes a cada 2 anos, ou só chega até vocês porque, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, vou encaminhar aqui para um neuropediátrico. Como é que está perguntando, acredito eu, só para construir em cima, talvez sem passar pelo pediatra, que geralmente é um pediatra que indica, né, Fábio? Isso, geralmente é o pediatra que indica, né, quem faz uma avaliação inicial para dar a indicação do pedido, né, do parecer da neurocirurgia infantil. É claro que a gente sempre está disponível, né? Tem várias doenças que às vezes os pais, inclusive agora assistindo a gente, escutando a gente, tem alguma dúvida, sente a necessidade. Caso tenham o acesso a um neurocirurgião pediátrico, estaremos sempre à disposição para receber, tirar dúvidas, consultar seus filhos, né?
mas é algo que sim, o pediatra é um eixo de ligação importantíssimo nesses casos. Maravilha, E Fábio. onde é que a gente lhe encontra? Como é que a gente faz para lhe achar? Como fazer para encontrá-lo, Fábio? Tuas redes sociais, seu WhatsApp, tudo. Pronto, perfeitamente. O Instagram da gente, né, é @neurocirurgiãoinfantil.rn, para prestigiar nosso estado, né? Então estamos lá tem todas as nossas redes sociais, o contato para nossos atendimentos, estamos sempre disponíveis, tanto nos atendimentos privados, né, a gente da equipe da Neurolife, quanto no Varela Santiago, à disposição do SUS, todas as crianças do Rio Grande do Norte. Maravilha, Fábio. Agradecer Muito obrigado, a viu, você, Fábio? de estar aqui também conosco. Muito obrigado também pela presença. E obrigado, mais uma vez, repito, um abraço ao Dr. Paulo Xavier, um figuraço, um cara que faz um trabalho. Quem não conhece, vá ao Varela Santiago e passe a conhecer o trabalho deles lá, que vocês vão talvez dizer assim, nossa senhora, eu reclamo de barriga cheia, né? É verdade. É verdade. Eu que agradeço o espaço e sempre disponível. Valeu, Obrigado, vamos pessoal. tomar um café. Vamos para a Pode Porta CBN, a gente voltamos volta já já.